Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Shalom a todos. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Geralmente não é assim, ela faz resumido. Justificativa? Não tem. Não, mas pode só ler os... Eu vou dar uma resumida, então. Ok. Expediente. Projeto PE número 61 de 2024, autor Ricardo Fabres. Projeto PL número 58, 59 e 60, autor vereador Juarez Jesus dos Santos. Projeto PDL número 3 de 2024, autor vereador Nicola Martins. Projeto PDL número 4 de 2024, autor vereador Arleu da Silveira. Projeto PDL número 5 de 2024, autor vereador Antônio Manuel. Moção número 21 de 2024, autor vereador Juarez Jesus dos Santos. Moção número 23 de 2024, autor vereador Arleu da Silveira. Moção número 24 de 2024, autor vereador Jair Augusto Alexandre. Moção número 26 de 2024, autor vereador Arleu da Silveira. Indicação número 270 e 271 de 2024, vereador Paulo César de Souza Padilha. Requerimento número 405, 407, 408 e 409 de 2024, autor vereador Nicola Martins. Requerimento número 406 de 2024, autor vereador Obadias Benones da Silva. Questão de ordem cedida ao vereador Arleu da Silveira. Gostaria de que a moção número 23 fosse amanhã e a próxima moção minha 23 e 26. a 26 E a 23. a 26 para o dia 28 e a 23 para amanhã. Adiantamento, né? Sim, Adiamento. Isso. A 23 para amanhã e a 26. Adiamento. O adiamento, então, da moção. É para o dia 28. A número 23 para o dia 28 e a número 28 para o dia 15, para amanhã. O dia 26. Isso. Para o dia 15.
O adiamento, então, da moção... A número 26, presidente, Tá. para amanhã. Para amanhã. E a número 23, para o dia 28. Tá. Então, o adiamento da moção 23 para o dia 28 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O adiamento foi aprovado por unanimidade. A moção número 26, adiamento para o dia 28. Não, para o dia 15. Dia 15. Está em votação o adiamento da moção número 26. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O adiamento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, cedido ao vereador Arlildo Silveira. Que mande telegrama de condolências à família da dona Sônia. Faleceu na sexta-feira. Obrigado. Será atendido de plano. Questão de ordem, cedido ao vereador Nicola Martins. Senhor presidente, também mensagem de condolência à família do Sérgio Cadorim, falecido na última semana também. Será atendido de plano. Questão de ordem, cedida ao vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, questão de ordem é para convidar todos os vereadores, quarta-feira, às 10h30 da manhã, no Criciúma Esporte Clube, para fazer a entrega formal da moção do aplauso ao doutor Marcelo Beirão e ao doutor Guedin. Ok? Obrigado, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Fará uso agora o primeiro partido, PCdoB, vereadora Giovana Mondardo. Vossa Excelência tem até 3 minutos e meio. Abrir minha colinha. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, quem também nos acompanha de maneira virtual. Hoje eu quero trazer um tema e quero tratar ele rapidamente, mas conectar também com a realidade da Câmara de Vereadores de Criciúma e a importância de falar sobre ele também aqui. É possível, porque é uma discussão pública já e de uma ofensiva do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal. E quero falar disso numa perspectiva que inicia, tem seu pontapé, numa perspectiva onde o ministro Flávio Dino começa a criar novos critérios de fiscalização para as emendas, aquelas emendas PIX, que essa que cai direto na conta das prefeituras, sem rumo, sem projeto, sem justificativa, e no sentido de investigar e poder ter rumo. Você imagina, presidente, que tem deputado de um estado que eleito por um estado e doa dinheiro para outro estado com essas emendas PIX. Então, no sentido de tentar criar um mínimo de regramento sobre essas emendas, o ministro Flávio Dino começou uma ofensiva a discutir sobre emendas parlamentares e, nessa perspectiva, acabou bloqueando todas as emendas, o que eu acho um equívoco do ponto de vista estratégico, inclusive de comunicação, de relacionamento, enfim, sabemos um alinhamento ideológico do ministro, nesse caso. Então, falo isso porque dessa motivação inicia-se um processo de o que eles estão chamando de um pacote anti-STF. E eu quero aqui lembrar aos nobres colegas que essa tratativa de um pacote anti-STF não é uma tratativa nova, recente, ou por causa do avanço da extrema-direita no Brasil. É bem verdade que o STF sofre apontamentos, críticas, que acho que são, sim, muito pertinentes, sobre, inclusive, as suas decisões monocráticas, por exemplo, que já se estabelece há mais de 15 anos no Brasil. Entretanto, o conjunto dessas propostas... Tranquilo. O conjunto dessas propostas deve representar para o Brasil um prejuízo muito significativo, inclusive no relacionamento em que as nossas casas legislativas se estabelecem com a justiça brasileira. E falo isso porque as medidas que foram apresentadas, através de um pacote de projetos que passou na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, chamado anti-STF, foi proposto, inclusive, e direcionado por uma deputada bolsonarista catarinense, não é aquela da Tiara, porque a gente sabe que não tem capacidade para isso, mas essa outra, que tenta avançar numa perspectiva diferente e que ganhou maioria, de fato, no Congresso Nacional, para apresentar esse projeto, que eu quero destacar duas coisas bem importantes. Dentre desse pacote, onde tem ali projeto de lei que aumenta a lista de crime de responsabilidade dos ministros da Corte, a gente tem uma PEC que prevê que o Congresso possa suspender decisões do Supremo, por exemplo. Eu gostaria do tempo mesmo. Você vai doar?
Bom, eu não sei se eu vou conseguir concluir, presidente. É bom. Vereador Paulo Ferreira está cedendo o seu tempo. Agradeço, porque quero fazer essa reflexão com os colegas, porque ainda preciso chegar na correlação com a Câmara de Vereadores de Criciúma, né, onde que isso se estabelece no nosso lugar. Essas propostas, esse conjunto de propostas, passou na CCJ, onde a gente sabe, tenho defendido aqui na casa, que as comissões que nós estabelecemos aqui, que frequentamos, são comissões meramente políticas e da construção de maioria, como foi o caso de passar essa proposta lá. Numa resposta ao STF, à medida de bloquear as emendas parlamentares, por exemplo, né? Então, isso se estabelece num Congresso que é maioria contrária ao governo federal. E está tudo bem, é da política, do jogo democrático. E eu quero destacar essas últimas duas propostas, porque me chama muita atenção e aí sim correlacionar com a nossa realidade. Essas últimas propostas limitam as decisões monocráticas dos ministros, ponto. Acho que há o que se discutir, certamente, mas essa aqui que trata sobre suspender decisões do Supremo, propostas que muitos juristas, inclusive, já consideram absolutamente inconstitucional e que alguns estudiosos da área já têm dito, né, que não são só aberrações que passam na CCJ do Congresso Nacional, como isso repercute Brasil afora nas casas legislativas. E falo isso para chamar para a nossa realidade, que é como se a Casa Legislativa, a Casa Catarinense, né, a Assembleia Legislativa, tomasse um conjunto de projetos que estabelecesse o seguinte: podemos reivindicar qualquer decisão do Tribunal de Justiça. É o equivalente, né? Eu estou sendo de maneira grosseira, mas é o equivalente a isso. Por isso que o restabelecimento das instituições do Brasil tem um papel tão fundamental no exercício da democracia e da cidadania, mas, sobretudo, no papel do parlamento brasileiro. É possível que a nossa discussão consiga avançar, presidente, numa proposta que tenho falado desde o primeiro ano de mandato, de uma instrumentalização fortalecida das casas legislativas e que, a partir dessa instrumentalização, os vereadores consigam atuar num papel muito mais presente na sociedade, mas, acima de tudo, que tenham condições de, inclusive, reivindicar seus projetos, que muitas vezes são tirados como inconstitucional, mas é que a verdade, a gente tem essas decisões pautadas puramente na política partidária. E é do jogo democrático, a gente sabe disso, mas questionar o instrumento de reivindicação, questionar o instrumento de controle, é fundamental e é também o nosso papel. Então, quero chamar essa atenção, porque entendo que esse debate é um debate que faz sentido discutir. Mas é uma questão do STF. Impacta diretamente o nosso papel aqui, porque é daqui que sairão leis, projetos de leis, que serão entrados lá depois pelo Executivo com uma ação de inconstitucionalidade que vai ser reivindicada lá no STF. E aí, basicamente, o Congresso Nacional pode decidir se um projeto é isso ou aquilo. É essa a mudança grave que a gente está passando. Ou seja, comecei falando que, de fato, não é um protagonismo da extrema-direita no Brasil, dessa turma bolsonarista maluca, que quer impor soluções ou tratativas sobre o STF, porque, de fato, é uma discussão antiga no Brasil. Entretanto, é uma discussão que precisa ser feita com muita responsabilidade, até porque tem muitas pautas que certamente convergimos no ponto de vista ideológico e até mesmo político. Obrigada. Vereador do PDT, vereador Zairo Casagrande, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, vereadores e vereadoras. Eu vou abordar uma pauta que nós temos já discutindo há quase 5 meses, vereadora Roseli, quando pais e mães de Uruçanga e Cocal passaram a reclamar que era impossível descer do ônibus na SC 108. Ela estava toda esburacada, uma obra iniciada em 2022. Vereador Zairo, Vossa Excelência tem o tempo do Toninho. Obrigado. Tony Manuel, Obrigado. mais 3 minutos e meio. Então, há 4 meses atrás, a SC 108, que é a revitalização de Criciúma-Uruçanga, na verdade, a duplicação, Barranca, uma nova via rápida, grandiosíssima, caríssima, 100 milhões até Cocal, 70 milhões de Cocal, mais 100 milhões, vereador Toninho, até Uruçanga. Quero lhes lembrar que a via rápida custou 90 milhões, levou 13 anos. Esta, nenhum de nós vai ver em vida, se nada for feito. Então, a obra estava paralisada, nós fizemos o que primeiro? Reunimos os vereadores dos 3 municípios com a empresa executora.
Lá estava o proprietário da empresa, o CEO da empresa e o comercial. Isso não é pouca coisa. Nos disseram que estavam prestes a abandonar a obra, haviam sido pago 1,4% da obra. Eles estavam trabalhando por caridade. Essa era a perspectiva. Fizemos o movimento SC 108 não pode parar, fizemos uma plenária nesta Câmara de Vereadores, na Câmara de Vereadores de Cocal, na Câmara de Vereadores de Uruçanga. Mobilizamos prefeitos, deputados, e a obra retornou. Lentamente, vereador Paulo, a passo de tartaruguinha. Hoje tem desapropriações na linha espanhola e algumas obras, vereador Paulo, ao longo do caminho. Neste ritmo, nós vamos para 50 anos, vereador Obadias. Então, é preciso fazer algo. O sul de Santa Catarina precisa se levantar. Eu repito, é a maior obra do governo Jorginho Melo, do programa Estrada Boa, aqui no sul de Santa Catarina. O que nós estamos pensando? Para ter uma obra, é preciso ter algumas condições. Primeiro, recursos humanos. Depois, recursos materiais. Depois, um cronograma. Ela tem que ter início, meio e fim. A previsão inicial, vereador Toninho, era abril de 2026. Isso é mais do que uma fantasia. É uma grande invenção. Zero de possibilidades. Então, para poder fiscalizar uma obra, você tem que ter o cronograma, minha colega Giovana. Senão, você não fiscaliza. Os prefeitos eleitos querem fazer isso. Hoje estava aqui em Criciúma, reunidos com o nosso primeiro deputado, deputado Minotto, que, então, marcou para o dia 23 com o secretário de Infraestrutura do Estado, vereador Amaral. Dia 23, você está convidado a ir a Florianópolis, para conseguirmos o quê? O cronograma da obra, datas. Está marcado, então, na Secretaria de Infraestrutura, do dia 23, eu quero convidar os vereadores que desejarem, principalmente a Comissão de Obras, se desejar participar, com prefeitos e vereadores dos 3 municípios, que desejarem participar. Antes disso, vereadora Roseli, na quinta-feira, nós faremos uma peregrinação nos 6 deputados. Essa é uma questão apartidária, não é de partido, é do sul de Santa Catarina, é para o desenvolvimento, para gerar um novo ciclo de crescimento no sul de Santa Catarina, um novo pico de crescimento, uma nova e grandiosa via rápida. A nossa via rápida, ela foi construída onde eram lavouras de fumo, planas, está certo, tinha 13 obras de arquitetura, tudo bem, mas era um terreno plano. Daqui a Uruçanga, não. Quem já foi, conhece a estrada, sabe que é uma obra complexa. Nós não podemos perder esta empresa que está ali trabalhando, porque ela tem tecnologia, conhecimento, engenharia para fazer isso. E ela praticamente ia abandonar. Não fosse o movimento SC 108, não pode parar, que começou aqui nesta casa, aqui nessa Câmara, com a plenária. Infelizmente, pastor Jair, aquela reunião com a Comissão de Infraestrutura, o recesso dele está meio grande, né? Então a gente não conseguiu. Infelizmente, a casa não conseguiu marcar audiência com o deputado Antídio Lunelli. Eles devem estar muito ocupados, né? 5 meses esperando uma audiência e nada. Então, a gente acha isso um pouco humilhante, abandonamos essa estratégia, vamos falar com os 6 deputados e vamos direto no Jesus Cristo, no secretário. Vereador Toninho, então, você está convidado. Nós queremos um cronograma para a obra mais importante do governo de Santa Catarina, que é essa nova e grandiosíssima via rápida. Na quinta-feira de manhã, nós vamos estar em todos os gabinetes dos 6 deputados, pedindo para que eles comprem a ideia. Nós queremos um cronograma. E no dia 23, então, a reunião com o secretário, o grande objetivo, tem que sair o cronograma. Se sair o cronograma, cada um de nós, os que se elegeram, vereador Amaral, os que se elegeram vão poder continuar esse trabalho, que interessa não só a Criciúma, interessa ao sul de Santa Catarina. Eu repito, a maior obra de infraestrutura que está sendo realizada no estado de Santa Catarina. Ela para, volta, para, volta. Agora, o governador Jorginho disse que não para mais. Para ser justo, o governador Jorginho pegou esse negócio muito embretado. Tem que ser justo com ele. Porque fizeram promessas vazias, né? Um município pequeninho, que nem Cocal, de uma importância eleitoral relativa, ganhar o maior orçamento de Santa Catarina não é uma coisa que na geopolítica se explica. A participação de Criciúma também está muito pequena, viu, Hugo? Muito pequena nesse processo. Então, é preciso que o prefeito eleito participe, que os vereadores eleitos participem, porque é uma obra fundamental que vai juntar com a Serra do Rio do Rastro, com a Serra do Corvo Branco. Enfim,
gerar uma nova situação de logística para o sul de Santa Catarina, para o turismo de Santa Catarina. Uma situação importante. Eu repito, pela grandiosidade da obra, se o sul de Santa Catarina não se levantar, nós não veremos essa obra em vida. Nós não vamos ver esta obra em vida. Contamos com o apoio de todos, principalmente daqueles que se elegeram, para que continuem esse trabalho. Muito obrigado, presidente. Vereador do União Brasil, vereador Paulo César Padilha, declina. Vereador Jair Augusto Alexandre, declino. Vereador do PL, Juarez de Jesus, declina. Vereador Manuel Rosengue, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público que nos assiste aqui presencialmente e público que nos assiste pelas redes sociais, muito boa tarde. Presidente, me chamou a atenção uma manchete no jornal de hoje. 3 milhões foi o prejuízo da Regional da Celesc com furto de fios. Isso sem contar os furtos no município e, claro, dos cidadãos. E desde 2021 eu venho trazendo esse tema para esta casa e eu espero aí que os próximos eleitos, os próximos vereadores eleitos aí tenham mais sorte do que eu. Realmente, políticas públicas nessa área precisa ser pensada, discutida, com muita responsabilidade e seriedade, para resolver o problema, não para jogar para frente ou mudar de lugar. Falando nisso, neste dia 18, próxima sexta-feira, às 15 horas, nós teremos estaremos realizando um evento com apoio desta casa, na pessoa do presidente Jair Alexandre, às 15 horas, ali no Salão Ouro Negro. Nós estaremos trazendo a Criciúma o doutor Cláudio Jerônimo da Silva, que é diretor do Helvetia de São Paulo. Eu estive há uns meses atrás, a gente conversou e ele ficou de vir aqui trazer um pouco do seu conhecimento para compartilhar aqui com os nossos profissionais da área de dependência, de comportamentos aditivos, dependências e saúde mental. Eu espero que todos possam estar nesse dia, lá às 15 horas, ali no Salão Ouro Negro, ouvindo essa autoridade no assunto, que com certeza vai contribuir muito para essa discussão de políticas públicas nesta área de dependência e, claro, que, por consequência, temos aí esses resultados aí caríssimos para a sociedade. Obrigado, presidente. Vereador Nicola Martins, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Presidente, mesa diretora, público que nos acompanha, nobres colegas, cumprimentando aqui o Hugo, novo suplente de vereador aqui em Criciúma, Amaralzinho, ano que vem com a gente aqui. Eu quero ver se você vai vir com aquele terno rosa de novo. Aquele terno rosa chique, chegava aqui, tomava conta do plenário. Presidente, valorizar o grande evento que a gente teve ontem aqui na cidade de Criciúma, a maratona e a meia maratona, iniciada ali ao lado da prefeitura, parou a Avenida Centenário até perto do meio-dia, tinha gente ainda correndo, o pessoal que fez maratona que ainda não tinha concluído, estava concluindo. Seu Chiquinho, quantos anos, Juarez? 80 e pouco, quase 85 anos, fazendo a maratona ali. 5 horas depois ele concluiu, mas concluiu. Eu, com 5 quilômetros, a perna começou a doer, estava difícil, mas foi muito interessante. Um grande evento na nossa cidade, os hotéis da cidade praticamente lotados por conta desse evento, porque muita gente vem para cá. Parabenizar o Edson Luciano, a Quintzia, o Rielf, toda a família do professor Euclides, todo mundo que trabalhou, todo mundo que se envolveu no grande evento. O vereador Salésio esteve lá acompanhando o evento, outros vereadores também estiveram lá,
E é esse tipo de evento que a gente precisa na nossa cidade, valorizar cada vez mais, dar mais condições para que a gente possa agregar valor no turismo da nossa cidade, esse turismo esportivo que é tão importante também. É isso, presidente, e uma boa tarde a todos. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosengue. Presidente, essa questão de ordem é para solicitar à casa que encaminhe mensagem de condolências aos familiares de Rafael dos Santos Pacheco. Será atendido de plano. Vereador Obadias Benones, ausente. Vereador do PP, vereador Júlio César Kaminski, declina. Vereador Miri D'Agostin, declina. Vereadores do PSD, Arleu da Silveira, declina. Vereador Giovana Zanetti. Eu dou meu tempo para o Salésio Lima. Cede o seu tempo, vereador Salésio Lima. Vereador Márcio Darós. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste virtualmente, e em especial ao cabo eleitoral Júnior, está lá o Luca torcendo lá. Seu filho, ó, papai te ama, tá? Então, senhor presidente, estou aqui, essa tribuna aqui, para parabenizar mais uma vez a SEMP, Associação de Comércio ali do bairro São Luís, mais precisamente da Avenida Santos Dumont, que no dia de sábado, dia 12, realizaram uma festa magnífica para as crianças daquela região inteira, para os comerciantes. É um movimento criado por eles mesmos, impulsionando o comércio daquela região, onde foi um grande sucesso. Parabéns para a associação que vem se destacando no comércio de nossa cidade, e esse movimento criado por eles, num momento muito difícil, onde aconteceu as obras daquela região, e num momento difícil eles se fortaleceram. Então, por isso que eu subo aqui para parabenizar o excelente trabalho que a associação e os comerciantes daquela região estão fazendo. Era isso aí, senhor presidente, muito obrigado. Vereador Salésio Lima, Vossa Excelência tem o tempo de 3 minutos e meio, mais o tempo da vereadora Giovana Zanetti. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, cumprimentar o cabo eleitoral número 1, Lucas, filho do meu amigo Márcio, que está ali, nosso vereador eleito, o Amaral, suplente de vereador Hugo, e os demais que nos acompanham aqui nessa noite. Cumprimento especial ao nosso suplente de vereador e vice-presidente da Alarme, o William, que nessa noite ele passou por aqui no momento que eu me licenciei e fez uma moção para o árbitro Ramon Abate Abel, que nessa noite será então entregue a ele. Também acompanha o Adams Abate. Senhor presidente, essa moção ao árbitro Ramon é uma moção de aplauso de reconhecimento à sua brilhante trajetória profissional marcada por grandes conquistas e dedicação à arbitragem esportiva. Ele iniciou a sua carreira na Liga Atlética da Região Mineira, na Alarme. Teve uma trajetória de muito sucesso no futebol catarinense, comandou a final do Campeonato Catarinense 2022 entre Brusque e Camboriú. E no mesmo ano, apitou o seu primeiro grande clássico de futebol brasileiro, em Criciúma, entre Corinthians e Flamengo, com o estádio completamente lotado. Em 2023, Ramon deu mais um passo significativo na sua carreira, ao atuar internacionalmente na Copa do Mundo Sub-20 da FIFA. E em 2024 alcançou um marco histórico, ao ser o primeiro árbitro brasileiro a apitar uma final de futebol masculino nas Olimpíadas, dirigindo a decisão entre França e Espanha,
no Parque dos Príncipes, em Paris. Casado, Ramon, com a doutora Jéssica, desde 2017, o casal tem um filho, Thomas, nascido em 2020, e a sua família o incentiva a continuar perseguindo seus sonhos, sempre buscando excelência em cada dia no seu trabalho como árbitro. Ramon Abate Abel é um exemplo de dedicação, profissionalismo e amor ao esporte. Por isso, essa Casa Legislativa manifesta o seu reconhecimento e o respeito, desejando-lhe ainda mais sucesso e conquistas, ele que começou na nossa Alarme de Criciúma. Parabéns, Ramon, parabéns a todos os envolvidos. Senhor presidente, pediria uma questão de ordem, Vossa Excelência. Questão de ordem, cedido ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, o nosso suplente, William, não conseguiu entregar a moção, então pediria que Vossa Excelência, no final da sessão, pudesse convidar eles a entrar e nós pudéssemos fazer a entrega, então, ao nosso árbitro Ramon. Obrigado, senhor presidente. Será feito no final, então, da sessão. Vereadora Roseli Pisolo, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, aos membros da mesa, os vereadores, vereadoras, a todos que estão nos acompanhando. Então, estou voltando hoje a essa Casa Legislativa, depois de mais de 5 meses na Prefeitura, no Comitê de Governança. Fui a pedido do nosso prefeito Clécio Salvaro, que ele gostaria que nessa fase da eleição que tivesse alguém que fizesse essa parte política, esse elo entre os presidentes de bairros, entre os pré-candidatos a vereadores, candidatos a vereadores, e que fizesse o atendimento no gabinete. Foram uns 5 meses que aprendi muito, porque a gente sempre, quando tem um novo desafio, a gente sempre aprende muito. Tive novos amigos e os amigos que fortaleci também algumas amizades, fizemos o trabalho, eu acho que nós cumprimos o nosso objetivo do nosso sempre prefeito Clécio Salvaro, saímos vitoriosos da eleição, né, senhora Reu? E o PSDB também foi eu digo o PSDB, acho que foi o partido que mais saiu vitorioso, porque as pessoas achavam que o PSDB faria no máximo um vereador. No início, achava que o PSDB, porque não tinha nenhum vereador que estava concorrendo, que não ia fazer legenda. Depois, o PSDB faz 1, o PSDB faz 2, e, no final, nós dizíamos o seguinte, o PSDB vai fazer 2 e o terceiro na sobra. E foi o que aconteceu. Então, eu quero agradecer toda a dedicação de todos os pré-candidatos e os candidatos a vereador do PSDB, a nossa deputada Giovânia de Sá, ao Tita, e que juntos fizemos uma campanha limpa, onde todos ajudaram a todos e uma campanha vitoriosa. Então, estou retornando para terminar o ano legislativo. Foi por uma decisão que eu não concorri, né? Então, o PSDB, eu tenho certeza que vai ser muito bem representado por esses 3 novos vereadores que vão estar aqui. Quero parabenizar a Gorete, que hoje é minha assessora, foi a mais votada da coligação. Parabenizar quem não acreditava, né, que o nosso menino que trabalha com os idosos conseguisse, o Daniel Cipriano também, né, e o Neto, que já foi vereador dessa casa, também fez uma votação expressiva e vai voltar agora, a partir do ano que vem, como vereador eleito. E a todos os outros que não se elegeram, mas que, graças a ele, fez com que o PSDB tivesse essa marca histórica e que as pessoas, muitos não acreditaram. Então, estou voltando com o sentimento de dever cumprido. Tá? Muito obrigada, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum.
Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para complementar nosso suplente vereador, Hugo do Nascimento. Seja bem-vindo a essa casa, Hugo, e a todos que estão aqui nessa casa. Só um pouquinho, presidente. Solicita a senhora secretária que eu faça a leitura das matérias. Grande expediente. Requerimento número 405, de 2024. Autor, vereador Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo solicitando cópias de todos os relatórios de vistoria e auditoria realizados pela empresa contratada para realizar as mesmas nas obras de revitalização da Avenida Luiz Lazarim. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, o vereador Márcio comentou que a Associação do São Luís veio na toada das obras do binário. Provavelmente vai se sair na Luiz Lazarim também uma associação, um grupo de empresários unidos e fortes por conta de tantos e tantos transtornos que os moradores e comerciantes, principalmente os comerciantes da Luiz Lazarim, estão tendo durante as obras de revitalização da avenida. O que eu peço aqui é a cópia de todos os relatórios de vistoria e auditoria, porque por ser uma obra feita a partir do financiamento internacional, eles têm uma empresa contratada especificamente para realizar as vistorias e auditoria da obra. Então, eu peço esse relatório para a gente até analisar, já que o prazo para conclusão é agora no mês de outubro e, obviamente, a não ser que aconteça um milagre, vai ser concluído. Então, nós precisamos entender o que as auditorias, o que as vistorias estão falando, até porque nós temos empresários que caíram faturamento em 50%, 60%, 70%, e tem que ver se vai ter empresário suficiente para montar uma associação ou um grupo, porque muitos fecharam, muitos tiveram que fechar. Até mesmo moradores ali da região tiveram problemas graves com seus veículos e que tiveram que buscar reparação de alguma forma. Então, eu quero entender o que a empresa fez, o que a empresa fez de vistoria, o que a empresa fez de auditoria, para, a partir disso e com esses dados em mãos, e como a resposta do requerimento ela é pública, os empresários também possam buscar judicialmente reparação pelo atraso, pelas dificuldades e pelos prejuízos que estão tendo. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 406 de 2024. Autor, vereador Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: se há estudos para a implantação de sistemas de monitoramento por câmeras de vídeo em todas as instituições de ensino municipal, a fim de proporcionar maior segurança e garantir a integridade física dos alunos, professores e servidores. Tal solicitação se faz necessária em razão das ocorrências do último dia 7, na Escola Municipal Lili Coelho, no bairro Santa Luzia. Em caso de resposta negativa, favor justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 407 de 2024, autor vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: 1. Quantos dentistas temos na rede municipal para atender no posto central da cidade? 2. Quantos atendimentos são feitos por semana no posto central da cidade?
O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 408 de 2024, autor vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe planejamento ou estudo para melhoria da acessibilidade para o ginásio municipal de Criciúma. Caso não exista, é possível fazer estudo para melhorar a acessibilidade do ginásio? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 409 de 2024, autor vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se é possível a instalação de redes de proteção na quadra que tem na praça ao lado do Museu Augusto Casagrande, tendo em vista que tem acontecido acidentes com os edifícios que ficam ao lado da praça. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, até o vereador Paulo da Farmácia foi quem trabalhou pela revitalização da praça, e eu recebi alguns pedidos de moradores dos prédios em volta, principalmente o prédio que fica bem ao lado da quadrinha que foi feita ali, vereador Paulo, que a bola muitas vezes está caindo dentro do prédio, ou está batendo demais, e dessa forma eu faço o requerimento para pedir a possibilidade de instalação de uma rede de proteção, até se o senhor puder auxiliar, né, vereador Toninho não está aqui, mas os vereadores que podem auxiliar nesse meio campo, para que a gente consiga colocar essa rede, as crianças poderem permanecer utilizando a quadra, utilizando a bola, mas não atrapalhe também a vida dos moradores ali ao lado. O vereador Paulo, que faz parte do MDB, que tem o prefeito hoje da cidade, também pode auxiliar. Vereador Juarez. Vereador Juarez concedeu a parte. Vereador Nicola, só para contribuir com o seu requerimento, eu também recebi reclamações dos moradores que moram ali ao lado, inclusive, me parece que quem fez o projeto, acho que nunca jogou futebol na vida, porque o tamanho da trave, vereador Arleu, o tamanho da quadra, parece que a trave é para futebol de campo, e o espaço ali não é nem uma trave não é nem uma quadra de futsal, então, uma desproporcionalidade. E outra coisa, tem que pedir, fazer requerimento para pedir, porque ali era provável que ia ter problema. Então, já quando faz um negócio bem feito. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 270 de 2024, autor vereador Paulo César de Souza Padilha. Construção de escadaria de concreto em substituição da já existente que liga a Avenida Progresso com a Rua Manuel Júlio Garcia. Indicação número 271 de 2024, autor vereador Paulo César de Souza Padilha. Revitalização da rede de proteção do campo de futebol localizado na Rua Fortaleza, bairro Brasília. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que faça a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção número 24, 2024, de minha autoria, moção de aplauso ao Canal 20 pelos relevantes serviços prestados. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da moção. Moção número 24 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao Canal 20 da presente moção de aplauso,
pelos 32 anos de relevantes serviços prestados, conforme segue. As origens do Canal 20 podem ser encontradas no início da década de 1990, quando os irmãos Ricardo Saavedra e Eduardo Saavedra, associados a Jorge Perito, trouxeram a TV a cabo para Criciúma. 2 anos após a instalação da TV a cabo, tiveram início as atividades do Canal 20 em 13 de abril de 1992, com o comando técnico de Sandro Freitas, designado para a compra e instalação de todo o equipamento. As primeiras produções do Canal 20 estiveram a cargo das 7 produções, de Liliane da Mota Silveira e Paulo Della Justina, com a parte comercial de Moacir Cláudio, e as operações iniciais acontecendo em uma casa em frente ao Colégio Marista. Depois de algum tempo, passou para a Rua Joaquim Nabuco, onde ao lado estava instalada em uma casa as 7 produções, alugada pelo Paulo Della Justina. Em 1997, Moacir Cláudio arrendou as 7 produções e começou a comandar o Canal 20. Em 2001, comprou o Canal 20 de Ricardo Saavedra, ficando até 2011, nas mesmas instalações, em uma casa ao lado da NET TV. Em julho de 2011, o jornalista Sandro de Matia assumiu o Canal 20, junto com Dorvanil Vieira. Em 2018, Sandro de Matia vendeu o Canal 20 para Jefferson Monteiro. Em 2020, Sandro de Matia reassumiu o Canal 20. No período de Sandro de Matia, o Canal 20 esteve instalado na casa onde haviam acontecido as atividades das 7 produções. Mais tarde, Sandro de Matia passou as instalações do Canal 20 para o Bortoluzzi Center, inicialmente no andar térreo e depois usando a cobertura. Em janeiro de 2023, Taylor Topanotti comprou o Canal 20 de Sandro de Matia e mudou a sede para o primeiro andar no Bortoluzzi Center. Em novas instalações, Taylor Topanotti desenvolveu a marca CNV como o slogan "A TV da Gente". E como nos últimos 32 anos, nas suas 24 horas de programação local, apresentando as notícias e contando a história de Criciúma e da região sul de Santa Catarina. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso ao Canal 20 por seus serviços prestados à comunidade, enviando-lhe cópia com nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 27 de junho de 2024, vereador Jair Augusto Alexandre. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção 24 de 2024 foi aprovada por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar PLC do Executivo 1324, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o município de Criciúma, através de lei complementar 564/2023, de incentivos econômicos e benefícios fiscais a ceder veículos, máquinas e mão de obra para aplicação de pavimento asfáltico à empresa Nogueira Participações e Investimentos Limitada e da outras providências. Foi apresentado um substitutivo global. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade com substitutivo e encaminhou às demais comissões. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação,
A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. Em primeira discussão e votação, na sessão plenária do dia 8 de outubro, o projeto com o substitutivo global foi aprovado por unanimidade. Agora, o substitutivo global está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, o substitutivo global está agora em segunda votação. Votação liberada. Votação encerrada. O PLC do Executivo 324, em segunda votação, foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 49/2024, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, que estabelece direitos e consolida a política social municipal para a população em situação de rua. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou as demais comissões. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Obra opinou pela aprovação. E a Comissão de Educação opinou pela aprovação. E a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, público que nos assiste, acompanha pela rede social, o saudário Guilherme, que está ali, né? Esse projeto de lei 49/2024, nós estamos votando, ele é pensado e elaborado a partir de uma demanda urgente de toda a sociedade, que é o crescente número de pessoas em situação de rua, né? Vejo a situação dramática da Cracolândia, de vários bairros, em vários municípios do Rio de Janeiro, e as condições de vida que são impostas a essa população, né? Muitas vezes violando qualquer princípio da dignidade humana. Entre 2012 e 2020, essa população em situação de rua no Brasil mais que dobrou, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Com a ampliação da desigualdade social e a ruptura econômica que o coronavírus provocou, a tendência recrudesceu nessa população, intensificando desafios enfrentados por Criciúma e por qualquer município para garantir a tutela adequada dos direitos dessas pessoas em situação de grande vulnerabilidade. Embora essa população seja bastante heterogênea, os sujeitos que dela fazem compartilham entre si a pobreza extrema, o desemprego, o subemprego, a somatória de vulnerabilidades sociais e a exclusão da cidadania plena, enfrentando diariamente violações de direitos sistemáticas. Esse pequeno projeto, presidente, visa criar uma nova política social municipal para essa população, onde a gente sugere diretrizes de atendimento, acolhimento, abordagem, garantias de direitos já consolidados, projetos modernos implantados em muitos municípios do país, e sempre caminhando para tratar o assunto com cada vez mais empatia. O que falta, vereador Paulo Ferrarese? Empatia. E tornar a nossa cidade também uma referência em termos de humanidade. As causas que levam esses cidadãos às ruas, os senhores conhecem bem, são diversas, vereador Nicolas. Desde os problemas com vício, substâncias químicas, vereador Rosseng, problemas psiquiátricos, pobreza extrema, e aí o poder público se vê embretado, porque é uma tarefa muito difícil, né? E muito complexa, uma vez que não existem soluções prontas e fáceis para essa questão dos moradores de rua. O que nós sabemos que é independente da causa, a realidade das ruas não é brincadeira. Ela submete o cidadão ao medo, ao frio, à fome, à insegurança, e o poder público deve agir para entender esse problema e atuar em uma solução que atenda às necessidades dessa população, que são os moradores de rua. Existem inúmeras entidades responsáveis para tratar dessa questão. Justamente por isso, esse
projeto, vice-prefeito Salésio, ele visa somar, agregar aquilo que já vem sendo feito, né? Para ser uma linha auxiliar nesta luta, que será, sem dúvida, um dos grandes desafios do novo governo que se instala em Criciúma. Muito obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. O presidente não vota. Votação encerrada. O PL 49/2024 foi aprovado por unanimidade. Solicito, na sequência, assim que encerrar a sessão, os nobres vereadores e vereadoras permaneçam para nós fazermos a entrega. Solicito a entrada, então, do árbitro Ramon Abate Abel, juntamente com o Guilherme e o Adam, juntamente com o suplente de vereador William Pacheco, vice da Alarme, que adentre depois o plenário. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão, que ocorrerá amanhã, dia 15 de outubro, no horário regimental. Boa noite a todos, shalom a todos.